Fala aí, investidores. Bom, essa semana, depois de muito tempo, vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, né? Mais especificamente, eu quero falar com vocês sobre o RMG, aquela renda mínima garantida, que alguns fundos têm, muitos tinham no passado, isso começou a ser meio mal visto pelo mercado, mas aparentemente alguns estão retornando com essa moda aí. Então a gente vai conversar hoje sobre o que é esse negócio, sobre como que isso influencia no longo prazo, como você tem que analisar isso daí e como isso afeta a sua carteira de investimentos, claro. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Em primeiro lugar, vamos começar explicando o que é esse tal de RMG. A renda mínima garantida é um sistema que alguns fundos imobiliários utilizam para, no começo do fundo, né, logo depois do IPO, ele já começar a distribuir um certo rendimento aos investidores. Como é que isso funciona? Ele determina um percentual lá do valor de mercado dele. Por exemplo, vamos supor que abriu o capital lá R$100 por cota. Ele estabelece que 70 centavos, 80 centavos vai ser distribuído mensalmente para todos os cotistas, independente do resultado do fundo, independente se o fundo já está ganhando aluguel ou não. Porque no começo, o fundo não tem imóveis geradores de renda, ele só tem dinheiro, né? Quando ele abre o capital é que ele capta o dinheiro e aí ele vai atrás de comprar imóveis, de comprar ativos que gerem renda, que gerem aluguéis. Mas no começo não tem isso. Para tranquilizar o investidor, porque assim, infelizmente, né, o investidor ele geralmente ele quer saber de rentabilidade, ele quer saber de dividendo, ele quer saber de coisa que pra gente até não importa tanto, né? Pra gente importa mais aqui a geração de valor. Como a maioria não faz o que a gente faz, eles estão ligando muito mais para provento, para dividendo, para aluguéis, rendimentos, né, que é o termo técnico dos FIIs. Então, para acalmar essa galera, é que inventaram esse tal de RMG. Só para que isso fique bem claro, o RMG é uma renda que o fundo vai te pagar, independente se ele está tendo lucro ou prejuízo. Ele vai te pagar aquilo ali, ele vai tirar do patrimônio do fundo e vai te dar, independente, né, desconectado do resultado do fundo. Isso dura por um tempo, isso não é para sempre. Então, geralmente ele vai fazer lá por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, enfim. Cada fundo pode escolher, isso daí não é uma coisa que tem determinado em lei. Cada fundo pode fazer do seu jeito. A maioria dos fundos nem tem isso, né? Mas os que têm escolhem por quanto tempo eles querem garantir essa renda. Porque aí, quando acabar esse período, você vai simplesmente começar a ganhar o rendimento do fundo normal mesmo. O que ele está dando de lucro vai ser distribuído para você. Para exemplificar esse negócio, imagina um fundo de shopping center. Ele levantou dinheiro lá no mercado, foi lá e montou um shopping center. Enquanto esse shopping center está sendo construído, e até mesmo depois que ele está pronto, quando o movimento está começando a surgir, demora um tempo até acontecer a maturação do investimento, né? Geralmente isso são alguns anos. E no começo vai ter menos receita de aluguel, porque vai ter menos loja ou porque as lojas vão vender menos, né? O shopping ele ganha não só o aluguel fixo, ele geralmente ganha um percentual do faturamento das lojas, tá? É assim que funciona. Então, claro que no começo vai dar um movimento muito menor, enquanto aquele shopping ainda não maturou. O que eles fazem? Então, para o investidor não ficar desassistido, a gente vai lá e distribui um pouquinho para vocês mensalmente. Qual é a pegadinha aqui? E acho que se você saiu do canal há mais tempo, provavelmente você já sacou no momento que eu falei como ele funcionava. É que você só está olhando para os rendimentos. Você não sabe se o fundo está gerando aquilo ali de receita. Então, por exemplo, no começo o fundo só tem dinheiro. Ele vai pegar esse dinheiro que você investiu lá, tirar um pouquinho e te dar, te devolver. Quer dizer, na verdade não tem vantagem nenhuma para o acionista de longo prazo, ou melhor, para o cotista, né, de longo prazo. Você só está tirando um pouquinho daqui e colocando aqui. Como é dividendo, como é o resto das coisas, mas nesse caso tem um fator um pouco pior, porque muita gente pode analisar o fundo, analisar lá a performance dele pelo que ele paga de dividendo. Acontece que se ele tem esse RMG, tudo que ele paga de rendimento não quer dizer que ele está tendo de resultado, só quer dizer que ele está tirando dinheiro e colocando aqui. Pode ser muito bem, e geralmente esse é o caso, né? Ele está pagando muito mais do que ele tem de resultado. Ou seja, o fundo está sangrando para pagar para o acionista. Isso, na verdade, é um problema, porque isso só diminui o valor do fundo, né? Eu não invisto em fundo imobiliário para o gestor pegar e me devolver esse dinheiro em forma de mesada. Eu invisto em fundo imobiliário para o cara investir em imóveis de um jeito que eu não consigo. Eu sozinho não consigo comprar um hospital, um shopping center, galpões logísticos, prédios de escritórios, enfim. Esse é um investimento totalmente fora da realidade da pessoa física aqui no Brasil. E é para isso que existem os fundos imobiliários. Agora, se for só para o cara pegar o dinheiro e ficar me dando uma mesada, isso não faz muito sentido. E o grande risco aqui é esse, é você analisar o fundo de forma errada. Você vê que ele tem um dividend yield bom e acha que ele dá um bom resultado, acha que ele realmente está entregando valor
para o cotista. Na verdade, ele não está. Na verdade, ele só está se dilapidando um pouquinho e entregando na mão do cotista. Está trocando 6 por meia dúzia. É como se o cotista tivesse lá 1000 cotas e fosse vendendo algumas por mês. É exatamente a mesma coisa. Está tirando o valor do fundo e colocando o valor na sua conta bancária, o que para você não tem vantagem nenhuma, você continua com o mesmo patrimônio. Então, de forma geral, os fundos que têm RMG eu prefiro evitar. Eu não gosto de investir em fundos que têm RMG porque eles complicam a análise de uma forma assim desnecessária, né? E também eu acho que eles acrescentam um risco, porque e se o fundo precisa gastar um pouquinho mais de capital do que está disponível, e se precisa reformar alguma coisa, se precisa investir, readequar um imóvel, e aí o fundo não pode, porque ele tem que pagar o cotista, ele tem que tirar o dinheiro e dar para o cotista, né? E isso é muito perigoso, porque na verdade você pode acabar perdendo um grande inquilino, ou perdendo até mesmo um imóvel, e se for o único imóvel, isso pode ser muito ruim, né? Isso acontece, isso já aconteceu. Muitas vezes, quando o inquilino precisa de uma grande reforma, o fundo precisa aprovar aquela reforma, já aconteceu, por exemplo, de não aprovar e perder o inquilino. Quando tem RMG, é pior ainda, porque o fundo pode precisar de dinheiro e pode simplesmente não poder gastar esse dinheiro porque tem que pagar o cotista. Então, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: o dinheiro que pinga lá na nossa conta todo mês é legal, é muito bom receber rendimento. Agora, não adianta muito se você está só trocando 6 por meia dúzia. E além disso, muitas vezes você precisa desse dinheiro para outra coisa. Se você tem vários imóveis de aluguel e de repente um deles tem um problema, um deles precisa de um conserto, um deles precisa de alguma coisa, você vai pegar o dinheiro que você recebe dos outros e vai usar para consertar aquele lá, para investir, para melhorar, seja lá o que for, né? Você toma esse tipo de decisão. No fundo imobiliário isso pode acontecer exatamente da mesma forma, só que aí ele está com a mão amarrada, o gestor está com a mão amarrada porque ele tem que pagar o cotista por causa do RMG. Então é uma coisa que ata as mãos do gestor, e quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente está confiando que o gestor vai fazer boas escolhas, vai fazer bons investimentos, vai fazer bons negócios. Agora, se a gente confia, mas a gente amarra a mão dele, é uma coisa complicada. Então, de forma geral, o RMG é uma forma assim, de iludir a manada. Eles vão achar que, não, olha aqui, estou ganhando bastante e tal. Mas na real mesmo, quando você vê, não é bem isso. Agora, como é que eu faço então para descobrir se o fundo tem ou não o RMG? É muito simples. Basta ler o relatório. É a mesma forma que você descobre qualquer outro tipo de problema, de rolo que pode existir no fundo. É só ler os relatórios. Se tiver RMG, ele vai estar aparecendo no relatório. Mas uma coisa assim que é muito simples de você ver, os relatórios de fundo imobiliário são muito simples, são 5 páginas, 6 páginas, e é muito fácil de ler. E depois que você lê uns 2, 3, você começa já a acostumar onde que você tem que olhar, porque muitas das coisas ainda é tudo repetido, que é a descrição do fundo, objetivo, etc, etc. Aí você vai lá no relatório e olha se o quanto ele está distribuindo para os cotistas, por acaso, não é mais do que ele está tendo de lucro. Se ele está distribuindo mais do que ele está tendo de lucro, já é sinal de algum problema. Pode ser porque ele tem um RMG. Se tiver o RMG, vai estar escrito em algum lugar do relatório, claro. Mas quando um fundo consistentemente distribui mais do que ganha, né, por muito tempo, o que acontece? Ele está sangrando, né? Ele está basicamente ficando no negativo. Porque ele está pagando aos cotistas mais do que ele lucra. Isso, obviamente, não é sustentável no longo prazo, né? Se você tem uma empresa e fica tirando mais dinheiro dela do que ela te fornece, uma hora ela vai quebrar, né? Porque não aguenta isso daí para sempre. A lógica serve também para fundo imobiliário, aliás, serve para qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de empreendimento, né? Você nunca pode tirar mais do que o negócio aguenta. Principalmente se for por muito tempo, né? Às vezes por um mês ou por outro, por causa de alguma coisa que tem efeito caixa, né? Às vezes é alguma coisa que já teve o resultado lá atrás, mas aí o caixa só veio agora e acaba tendo uma distribuição maior do que o resultado mesmo operacional. Mas, via de regra, ela tem que distribuir o tanto que ela ganhou, o tanto que ele lucrou, né? Ou até um pouco menos, se estiver precisando investir em alguma coisa, reformar alguma coisa, cuidar de alguma outra coisa, né? Isso pode servir de alerta porque muitas vezes os fundos podem fazer outros tipos de rolo, né? Faz lá um negócio que parece RMG, mas dá um outro nome, por exemplo. Eu vi que aconteceu algo parecido no BRCR11, né? Eles fizeram lá comprou um imóvel e aí garantiram lá um certo aluguel. Foi só em um imóvel, não foi no fundo todo, né? Mas é uma coisa muito parecida. Aí o dividend yield do fundo fica contaminado, não fica real. Por quê? Tem lá um certo RMG disfarçado, né? Enfim, tem que ficar de olho aberto. O único jeito de ver isso aí é lendo o relatório. Você vai ter que ler o relatório. Não adianta acreditar em análise, não adianta ir na onda de YouTuber, de Instagram, de qualquer coisa. Geralmente isso aí vai esquecer dessas coisas, não vai olhar isso aí. É impressionante como as pessoas não prestam atenção quando analisam os ativos, tá? Principalmente essa turma aí que ganha dinheiro fazendo você comprar e vender.
Então, o mais importante desse vídeo aqui é, antes de investir num FII, antes de escolher colocar um FII na sua carteira, leia os relatórios, procure conhecer e principalmente procure ver se a gestora já não fez isso em outros fundos, já não tem um histórico aí meio complicado, né? Você não precisa ter todos os fundos da bolsa, você não precisa ter aqueles que estão na moda, você precisa ter aqueles que te deixam tranquilos, né? Que é a ideia da tranquilidade financeira, é o que a gente fala aqui. E não do estresse financeiro, né, da confusão aí que pode te deixar mais preocupado, na verdade, do que tranquilo, né? Então, lógico, procure escolher aquelas gestoras que têm um histórico bom, que não faz coisa esquisita. Quanto mais coisa esquisita no mercado financeiro, geralmente é problema. Porque se estiver tudo bem, tudo certinho, dando dinheiro, fazendo trabalho certinho, não tem por que inventar moda, não tem por que inventar termo novo, não tem por que fazer nada que fuja aí do normal. Geralmente o normal é mais seguro, é menos arriscado e tende a ser melhor no longo prazo. Então de hoje foi isso, semana que vem a gente volta com outra e até lá.